Neste episódio, mergulharemos na história chocante de Colleen Steen, mais conhecida como a Garota da Caixa. Em 1977, uma simples carona se transformou em um pesadelo de 7 anos, quando Colleen caiu nas mãos de um casal sádico. Vamos desvendar esses eventos que a levaram a uma caixa onde enfrentou torturas físicas e psicológicas, enquanto seu sequestrador alimentava fantasias doentias. Então, se acomode e vamos à história. Em 1977, Colleen Steen, então com 20 anos, residia na cidade pacata de Eugene, localizada no interior de Oregon, nos Estados Unidos. Em 19 de maio, Colleen foi convidada para uma festa de aniversário, porém, a celebração ocorreria em outra cidade, a cerca de 600 quilômetros de distância. Como não tinha um carro, ela decidiu pegar carona até o local da festa. Consciente dos perigos que envolvia aceitar carona de estranhos, ela tomou muito cuidado e demonstrava certa experiência em evitar algumas situações. Mesmo quando alguns jovens que estavam em um carro a convidaram para acompanhá-los até a festa, ela recusou por precaução. Contudo, ao avistar uma van azul, Colleen se aproximou e notou que havia um casal dentro, uma mulher segurando um bebê. Então ela se sentiu confortável e segura com a situação. Ela decidiu aceitar a carona. O casal era composto por Cameron Hocker, de 23 anos, e a sua esposa Janice Hocker, de 19 anos. A viagem transcorria tranquilamente até que o casal parou em um posto de gasolina, momento em que Colleen aproveitou para usar o banheiro. Enquanto estava no banheiro, Colleen diz que uma voz em sua mente insistia para que ela fugisse o mais rápido possível e não olhasse para trás. Apesar de sentir uma sensação ruim, Colleen decidiu continuar a viagem com o casal. De volta ao carro, seguiram viagem. Porém, Cameron desviou para uma estrada secundária, colocou uma faca no pescoço de Colleen, ameaçando-a. Diante do nervosismo e medo, ela obedeceu a todas as ordens dele. Cameron colocou uma pequena caixa sobre a sua cabeça, dificultando a sua respiração, e ela ficou sem saber para onde estavam indo. Finalmente, o casal a levou para sua casa em Red Bluff, na Califórnia. Ao chegar à residência, Colleen permaneceu com a caixa em sua cabeça, enquanto Cameron a conduzia até o porão e retirou a caixa, substituindo-a por uma venda. No porão, existia uma caixa maior, onde Colleen foi colocada por um tempo, até que foi tirada e o casal iniciou uma série de torturas com ela. Ela foi queimada, chicoteada e tomou diversos choques pelo seu corpo. No decorrer do tempo, ela sofreu também sexual. Cameron tinha fantasias doentias que envolviam escravidão sexual. Ele anteriormente usava sua esposa para isso, mas Janice não queria mais participar, então ambos chegaram a um acordo. O acordo era sequestrar uma garota que, por acaso, acabou sendo Colleen. O casal se mudou para uma nova casa e Colleen foi junto. Nessa casa, ela ficava dentro de uma caixa que parecia mais um caixão, e ela permanecia na caixa aproximadamente 23 horas por dia. Quando saía, era apenas para ser torturada pelo casal. Era extremamente difícil respirar dentro daquela caixa, e Colleen enfrentava desafios para realizar suas necessidades básicas. Sofria muito, tanto devido ao tempo prolongado de confinamento na caixa, quanto nas sessões de tortura quando ela saía de lá. Cameron realizou uma espécie de lavagem cerebral nela, afirmando que ele fazia parte de uma organização secreta, uma seita chamada A Companhia. Ele ameaçou dizendo que se ela fugisse, a companhia iria atrás de sua família e os mataria.
Esse temor a fez obedecer sempre Cameron. Colleen foi forçada então a assinar um contrato após saber sobre essa organização, e esse contrato fazia com que ela fosse obrigada a ser uma escrava, que teve seu nome mudado para Kay, e ela era obrigada a chamar Cameron de mestre. Ela era proibida de falar sem permissão também. Ao longo dos anos, ela permaneceu em um cativeiro, mas gradualmente Cameron começou a confiar nela, permitindo que ela tivesse algumas poucas liberdades, como trabalhar no jardim. Ela ganhou esse benefício por sua constante obediência a Cameron. Os filhos do casal viam Colleen como uma empregada, sem saber das atrocidades que aconteceu dentro da sua casa, pois eles eram crianças. Colleen perdeu a noção do tempo, percebendo apenas que havia passado muito tempo com o casal, vendo que as crianças cresceram. Embora tenha tido oportunidade de ligar para a família ou pedir ajuda aos vizinhos, o medo da tal organização era tão grande que ela ficava impedida de agir. Em 1981, Cameron surpreendentemente permitiu que Colleen visitasse sua família por um dia, acompanhada por ele. A família ficou feliz em revê-la, apesar de notar sua mudança física, uma magreza muito grande, roupas rasgadas e sujas. No entanto, evitavam tocar nesse assunto, presumindo que ela estivesse envolvida em um culto, e temia que, se eles fizessem tais perguntas, ela se afastaria novamente e nunca mais voltaria. Em algum momento daquela visita, Cameron até se apresentou aos pais de Colleen como se fosse o namorado dela, mantendo o segredo de seu sequestro. A família, sem suspeitar, chegou a tirar uma foto com ele. Depois desse episódio, Cameron acabou percebendo que havia concedido muita liberdade a Colleen, e receava de que ela poderia fugir e revelar toda a verdade. Assim voltou a confiná-la na caixa por mais 3 anos, permitindo apenas 1 hora por dia de liberdade, que quando ela saía era apenas para ser p******. Quando o clima esquentava, a temperatura dentro da caixa atingia até 50 graus Celsius. Colleen se alimentava de sobras de comida, enfrentando um período extremamente difícil entre o final de 1983 e o início de 1984. Cameron percebeu que não era mais necessário manter Colleen em confinamento extremo e decidiu que ela se tornaria sua segunda esposa. Porém, Janice, sua esposa original, não aceitou bem essa situação. Ele concedeu mais liberdade a Colleen, permitindo-a interagir mais com seus filhos e até mesmo de arrumar um emprego. Mesmo assim, o medo da suposta organização impedia Colleen de fugir. Em agosto de 1984, Janice entrou em conflito consigo mesma e decidiu revelar a Colleen que Cameron não fazia parte da organização, mas que essa organização de fato existia. Aproveitando a ausência de Cameron, Janice conseguiu convencer Colleen a fugir, libertando-a da lavagem cerebral imposta por seu marido. Colleen ligou para sua família e também para Cameron, informando de sua decisão de deixá-lo, o que o levou a chorar desesperadamente ao telefone. Janice também fugiu e encontrou abrigo em algum lugar, mantendo contato com Colleen por um tempo, embora tenham demorado a denunciar e a relatar à polícia tudo o que passaram. Janice denunciou Cameron à polícia, informando ao tenente da cidade de Red Bluff que Cameron havia sequestrado, torturado e assassinado uma jovem chamada Mary Elizabeth, que desapareceu em 31 de janeiro de 1976, antes do sequestro de Colleen. No entanto, as autoridades não conseguiram encontrar os restos mortais da mulher e, devido à falta de provas, não apresentaram acusações de homicídio. Janice testemunhou contra o seu marido em troca de imunidade total, não sendo acusada de nenhum crime. Cameron foi condenado a penas consecutivas de prisão, totalizando 104 anos, por agressão sexual, sequestro
e o uso de faca. Seu pedido de liberdade condicional foi negado em 16 de abril de 2015 e Cameron será elegível para outra audiência em 2030. Colin, após os 7 anos de cativeiro e os traumas vivenciados, sofre de dores crônicas nas costas e nos ombros como resultado de seu confinamento na caixa das sessões de tortura. Ela se envolveu em uma organização para ajudar vítimas de abusos, enquanto Janice tornou-se assistente social e trabalhou na área da saúde mental. Ambas vivem na Califórnia, mas não mantêm contatos. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos futuros episódios. Dê o seu like se você curtiu e compartilhe com seus amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo. E juntos, vamos desvendar mais mistérios e casos. Obrigado pelo apoio, fique com Deus e bons sonhos.